E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você é daquelas pessoas que gosta das ações de varejo vestuário, esse vídeo aqui é pra você. A gente vai trocar uma ideia sobre elas por conta de alguns aspectos. O primeiro deles é que saiu uma possível notícia sobre um aumento de impostos para a Shein e para a AliExpress, que seriam competidores do exterior jogando o mesmo jogo, porém com regras diferentes. E essas mudanças poderiam ser positivas para as ações nacionais do segmento de varejo vestuário. Fora isso, caso o cenário econômico nosso mude, elas poderiam também ser impactadas positivamente com um controle inflacionário, com uma redução de taxa de juros, o que traria um impacto de despesa financeira menor no resultado dessas ações e poderia talvez melhorar o resultado delas ao longo do tempo. Mas nesse vídeo nós vamos ver que grande parte delas está tendo resultados muito ruins, porém que uma delas está trazendo resultados sólidos, consistentes e poderia ter vantagens competitivas sobre as demais ao longo do tempo. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana, que o canal tá te agregando e daí ele vai distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. Então, só para a gente dar uma olhada na notícia, se você ainda não utiliza, o Suno Notícias é uma ótima plataforma para tu poder acompanhar o mercado em relação às notícias de investimento. Então aqui, Shein e AliExpress, lojas online chinesas entram na mira do governo. E quando a gente desce um pouco mais a notícia, Shein e AliExpress, essas plataformas não pagam os devidos impostos. Ou seja, com base nessa notícia, significa que vai ter um aumento de impostos? Não, mas significa que existe a possibilidade. E sobre a minha opinião é o seguinte, eu não quero nem ser a favor de B ou de A, mas eu acho o seguinte, a questão aqui de não pagam os devidos impostos dá a sensação de que irá ocorrer um aumento tributário, um aumento de imposto para essas empresas. E a minha percepção é a seguinte, será que a gente precisa aumentar sempre impostos ou será que a gente precisa desburocratizar, reduzir impostos das empresas nacionais, porque daí nós jogaríamos o mesmo jogo com as mesmas regras e não necessariamente com mais impostos, apenas com menos burocratização. Mas, independente do cenário, ou com aumento de impostos ou com reduções tributárias em cenário nacional, teríamos resultados positivos para as nossas ações do segmento vestuário nacionais, o que fariam com que elas ficassem mais competitivas contra players do exterior. E agora a gente está aqui no Status Invest. Para você que ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Fora isso, ele também oferece uma ferramenta de comparação de ações. A gente vai olhar aqui tanto para comparar, quanto para a gente conseguir olhar todas em simultâneo, beleza? Então aqui eu selecionei para vocês Lojas Renner, Riachuelo, que seria a Guararapes, C&A e Marisa. Quando a gente olha na parte do dividendo, a Lojas Renner tem um dividendo na casa de 4,26, a Guararapes, que seria a Riachuelo, em 1,87, e a C&A e a Marisa com um dividendo zerado. Sobre essa parte do dividendo, eu nem vou falar muito, porque assim, eu imagino que quando a pessoa investe no segmento de varejo, e independente dele ser vestuário ou não, ela já entende que não é um segmento muito fácil, as margens geralmente não são altas, então assim, não seria esperável que você esperasse um dividendo dessas ações. Talvez grande parte das pessoas, quando investem nesse segmento, buscam mais uma valorização ali com base no preço da cota, com base em melhoria de resultados, do que mais para dividendos. Porém, a Lojas Renner já apresenta um dividendo de 4,26. Agora vamos seguir e dar uma olhada nas outras métricas. A parte do preço-lucro, que seria o quê? Caso a empresa mantivesse os resultados e distribuísse a totalidade, ou seja, 100%, você teria o retorno do seu investimento. Então aqui, a única que ficaria considerável seria as Lojas Renner na casa de 12 anos. As demais estão em casas de 40 anos, 1000 anos e até mesmo negativo porque não geram lucratividade e sim resultados com prejuízo. Ou seja, através dessa métrica a gente já conseguiu visualizar novamente que as Lojas Renner são aquela que está passando mais uma credibilidade para o mercado e as demais estão com resultados muito ruins. Quando a gente olha na parte de preço-valor patrimonial, as Lojas Renner estão sendo tratadas com um prêmio, ou seja, se elas tivessem de patrimônio R$100, você estaria comprando as ações por R$158, com um prêmio sobre elas. As demais estão com um deságio muito grande aqui na casa da Guararapes de 0,41, C&A 0,29 e Marisa 0,23. Ou seja, nesse cenário, caso elas tivessem de patrimônio R$100, você estaria pagando na Guararapes 41, na C&A 29 e na Marisa 23.
poderia te trazer uma sensação, se você olhasse só para esse indicador, que você está comprando algo mais barato, você está comprando algo que vale mais por menos. Porém, o mercado não é bobo e essa métrica aqui é o seguinte: o preço, valor patrimonial, é uma foto no tempo. Então, conforme os resultados futuros forem sendo ruins, o valor de patrimônio poderia ir reduzindo. Então não é que isso daqui é um desconto, mas é que as empresas provavelmente estão apresentando tantas incertezas e tantos riscos que está sendo esperado que os resultados futuros sejam ruins. Então elas estão com essa métrica distorcida, dando essa sensação, se você olhar exatamente só para essa métrica, de que ela estaria descontada, porém o real cenário é que tem muito risco e incerteza envolvida. E na parte das lojas Renner, o mercado interpreta da forma oposta. Interpreta de uma forma mais positiva, até porque paga um prêmio sobre o valor de patrimônio dela por conta dos resultados que ela apresenta. Aqui na parte de margem bruta e margem líquida, a gente consegue ver que quem está fazendo o dever de casa direitinho é as lojas Renner de novo. Na parte de margem líquida é a parte mais preocupante, porque a gente vê que a margem líquida das lojas Renner está próximo de 10, e isso é bem interessante. Já na Riachuelo, C&A e Marisa, algo próximo de zero ou negativo, ou seja, estão trabalhando com margens próximo de não ter nem lucratividade nem prejuízo, ou até mesmo fechando com prejuízo. Aqui na parte da dívida líquida sobre EBITDA, aqui nesse indicador, as lojas Renner também estão passando uma credibilidade melhor para o investidor, porque você consegue visualizar que ela tem esse número negativo. Esse número é negativo por conta da dívida líquida dela, porque ela tem mais caixa do que dívida. Então ela não apresenta esse risco para o mercado. E as demais já possuem um endividamento, no caso aqui da Guararapes, na casa de 2 vezes, C&A na casa de 1 vez, e a da Marisa seria o cenário mais preocupante em relação à dívida. E aqui, só para a gente dar uma passada rápida, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vê a parte de ROI, de ROIC, que a Lojas Renner leva sempre e as demais estão com resultados muito ruins. Depois dessa comparação, deu para perceber que as Lojas Renner elas estão ali mais resilientes com esse cenário econômico, fizeram o dever de casa de uma forma melhor, e as outras estão em um cenário um pouco mais complexo. Não significa que elas não vão conseguir resolver essa situação, porém, principalmente em um segmento onde as margens são bem reduzidas, quando você não tem dívida ou quando você trabalha melhor o seu caixa, você tem uma vantagem competitiva sobre os demais. E principalmente nesse momento de ciclo econômico ruim, quando você está passando por ele de uma forma mais agradável, você também tem muitas vantagens. Você pode às vezes ganhar mercado, você pode trabalhar preços melhores, você pode comprar concorrência, e todas essas coisas podem potencializar o resultado futuro. E agora, só pra gente dar uma olhada a mais nas lojas Renner, que foi a que levou a vantagem em relação a todas as outras, a parte aqui de dívida bruta de 2,4 bi, disponibilidade, que seria o dinheiro disponível lá que ela tem de 3,5 bi, e a dívida líquida negativa de 1,1 bi. Aqui entra naquela questão lá que eu comentei com vocês, que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, e isso daqui no ciclo econômico de altíssimas taxas de juros, que gera uma despesa financeira muito grande no resultado, caso a empresa seja muito endividada, a Renner já não sofre muito com esse processo, e ela tem uma grande vantagem competitiva em relação às demais, de fazer todos aqueles aspectos que eu comentei com você, de poder trabalhar preço melhor, comprar concorrência e sobreviver a esse período de uma forma mais facilitada. Fora isso, quando a gente dá uma olhada na DRE da empresa, DRE, para quem não sabe, é receita, custas, despesas e lucratividade ou prejuízo da ação. A gente vê que ela sempre trouxe ao longo do tempo esse aumento de receita, ela nunca fechou com prejuízo, apesar de ser do segmento de varejo, ela tem uma margem interessante, a gente consegue ver que ela vem mantendo essa margem aqui de algo próximo de 10%, então é bem atrativo, principalmente quando a gente lida com empresas do segmento de varejo. E apesar de nós vermos que, apesar de um ciclo ruim econômico, apesar de todos esses processos que nós passamos de fechamento e tudo mais, a gente consegue ver que ao longo dos últimos 5 anos ela está nas suas mínimas históricas, que as ações das lojas Renner já chegaram a valer algo próximo de 51,59, aqui no período de fechamento chegaram em algo próximo de 31, e agora elas estão cotadas a 16,57. Ou seja, apesar de todo esse cenário ela ter sobrevivido de uma forma agradável, estar tendo essas vantagens competitivas em relação às demais, as ações não vêm performando muito bem. E a minha opinião é a seguinte: se houver aumento de impostos para os players do exterior, apesar de eu achar que é mais vantajoso você tornar o jogo equilibrado, fazendo desburocratização, reduzindo esses impostos aqui dos players nacionais, mas independente dos cenários, ou você aumentando para lá ou reduzindo para cá, você traria um ponto positivo para as ações aqui nacionais. Então,
Isso ocorrendo, a gente teria um resultado potencializado. A Renner, especificamente, está apresentando resultados melhores do que as demais, o que acaba trazendo uma vantagem super competitiva para as ações, e em um cenário onde esse jogo ficasse mais equilibrado, ela teria uma vantagem a mais ainda, porque ela está com caixa, porque ela está com baixo endividamento e todo esse processo seria melhor para ela. Mas a minha opinião é a seguinte, apesar de tudo isso que a gente viu poder ser positivo para as ações das lojas Renner, eu acredito que o segmento de varejo ele não é dos mais fáceis de ser interpretados, e essa questão da gente ficar nessas possibilidades de será que reduz, será que aumenta, também não é algo atrativo. Eu acredito que teriam ações mais fáceis de você analisar e garantir uma valorização ou retorno em dividendos de uma forma mais fácil e com uma menor exposição a risco. Mas se você é das pessoas que gostam desse segmento, as lojas Renner poderiam ser uma ótima ação para você estudar e cogitar investir nela ou não. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraço!